Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 24 de junho de 2022, teremos 7 palpites. Vamos ter partidas ali na primeira divisão irlandesa, na segunda divisão também da Irlanda, jogos na Argentina e um jogo ali no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então bora, vamos aos jogos do dia, vamos ao nosso primeiro jogo. Drogheda e Sligo Rovers, jogo válido pela primeira divisão irlandesa, onde a gente tem o Sligo Rovers ali em quinto com 28 pontos e o Drogheda ali em oitavo com 21 pontos. Duas equipes ali que brigam no momento por situações opostas, mas duas equipes com boa média de gols, até porque o Drogheda nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Sligo Rovers nos últimos 5 jogos, em todos eles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em apenas um deles não tivemos ao menos 2 gols ou mais, porque acabou 0-0. Em todos os outros, sempre no mínimo 2 gols em cada uma das partidas. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,61, uma cotação muito, mas muito boa, um campeonato que tem uma boa média de gols. Falando também que o Sligo Rovers tem 28 gols marcados e 23 sofridos, marca muitos gols e toma muitos gols, está ali brigando pela faixa de competições europeias na próxima temporada, está a 6 pontos, mas uma vitória pode dar uma encostada nisso. Já o Drogheda, que está ali mais perto da zona do rebaixamento, mas com 10 pontos para o primeiro time dentro dessa situação, já marcou 22 gols e tomou 32, ou seja, uma equipe que toma muitos gols, mas que também faz uma boa quantidade de gols. Joga dentro de casa contra uma equipe que briga por classificação a próximas competições europeias, então acredito que deve ser um jogo movimentado, até porque Drogheda vem com uma boa média de gols e os Sligo Rovers também vem com a média melhor ainda, principalmente nos últimos 5 jogos e na última partida que venceu o Finn Happers por 3-0. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para o Wexford e Longford, jogo da segunda divisão irlandesa, onde a gente tem o Longford ali em quarto com 30 pontos e o Wexford ali em sexto com 20 pontos. Enquanto uma equipe está na faixa de playoffs que vale uma vaga na primeira divisão irlandesa, a outra equipe tenta chegar nessa situação. E jogo com cara de ser bem movimentado, até porque o Wexford nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já a equipe do Longford nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, mais especificadamente nos 3 últimos, a equipe marcou gols e também tomou gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas também tivemos a presença do ambas marcam, tendo Longford e o Wexford marcado na mesma partida. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,62 e é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque a gente tem a equipe do Wexford precisando vencer para chegar ali no track e tentar buscar essa vaga nos playoffs, joga dentro de casa contra uma equipe que já se encontra nessa posição. Tem 30 pontos o Longford, 24 gols marcados e 20 sofridos, vem tomando muitos gols, assim como o Wexford, que já tomou 30 e já fez 23. Ou seja, o quesito gols nesses campeonatos irlandeses é muito bom. E são duas equipes que vêm com essa média, são duas equipes que buscam objetivos. O Longford, se encatar uma sequência, pode até, quem sabe, sonhar com um acesso direto à primeira divisão. Então, um jogo importante contra uma equipe que, teoricamente, é um adversário direto, até porque briga para entrar nessa faixa de playoffs. Por isso, eu acredito num jogo muito movimentado, com possibilidade de ao menos um gol para cada um dos lados. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Finn Happers e St. Patrick's,
jogo da primeira divisão irlandesa, onde a gente tem o St. Patrick's ali em quarto com 31 pontos e o Finn Harpers ali em nono com 11 pontos. Duas equipes em momentos opostos, mas duas equipes muito boas no mercado de gols, até porque o Finn Harpers nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o St. Patrick's nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, todos eles com pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas entre essas duas equipes. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,60, uma odd muito boa para um St. Patrick's que briga para entrar ali na faixa de classificação à competição europeia. É uma equipe que sempre está ali no topo nesse campeonato irlandês, e pega um Finn Harpers que tem 11 pontos apenas em 19 jogos, tem 34 gols sofridos, uma das piores defesas da competição, e apenas 15 gols marcados. É hoje um time ali que jogaria a relegation contra a terceira divisão e que também não vem de uma sequência muito boa. São 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos, e pega uma equipe que briga por competições europeias, que sempre está no topo da tabela e que vem de uma boa vitória sobre o Dublin na última rodada por 2-1. Então acredito que deve manter essa força da equipe visitante e também a má sequência que o Finn Harpers vem passando, até porque é uma equipe muito fraca que quem sabe pode até ser rebaixada direto, até porque o Dublin pode, caso vença, já ultrapassar o Finn Harpers na pontuação, caso a equipe mandante para esse jogo não vença o seu jogo contra o St. Patrick's. Por isso eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado, até porque uma equipe briga contra a zona de rebaixamento e mesmo não vindo de uma sequência muito boa, quem sabe pode surpreender. E o St. Patrick's é a equipe de topo de tabela que briga por competições europeias, então acredito que deve ser um jogo muito movimentado, com a predominância aqui do St. Patrick's, mas quem sabe um golzinho do Finn Harpers para dar uma melhor voltagem para essa partida e melhorar mais ainda assim a nossa aposta. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Banfield e Barracas Central, jogo da primeira divisão argentina, onde a gente tem o Banfield em sétimo com 7 pontos e o Barracas ali em 27º, penúltimo colocado, com apenas 2 pontos em 4 jogos. Jogo de duas equipes aqui em momentos opostos, mas um jogo ainda assim para gols, até porque o Banfield nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Barracas Central, nos últimos 5 jogos, em todos eles, tivemos ao menos 2 gols ou mais em cada uma de suas partidas. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, então vamos embasar pelo retrospecto dessas equipes e principalmente pelos últimos jogos que elas apresentaram, e por isso o nosso palpite vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,48, uma cotação muito boa para um Banfield que está ali na parte de cima da tabela, a 3 pontos do líder News Old Boys, tem 4 gols marcados e 3 sofridos, e pega a equipe penúltima colocada que já tem 7 gols sofridos e 4 marcados, tem apenas 2 pontos, vem de 2 derrotas seguidas, uma para o Boca e uma para o União Santa Fé, ambas dentro de casa. Pro Boca perdeu de 3-1, do Santa Fé perdeu de 2-1, e antes vinha de 2 empates contra o Tigre e contra o Central Córdoba, além de uma vitória na Copa por 4-1, ou seja, são sempre jogos muito movimentados do Barracas, que vem numa oscilação muito grande, e pega agora um Banfield que tá ali na parte de cima da tabela, vem de 2 vitórias seguidas, uma contra o Central e outra contra o Tigre. Então é um time que tá num momento muito bom, joga dentro de casa contra uma equipe que oscila e marca e toma muitos gols. Então por isso a perspectiva para esse jogo não tem como não ser outro, até porque são duas equipes que com uma boa tendência para o mercado de gols. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Rosário Central e Ginásio, outro jogo dessa primeira divisão argentina, onde a gente tem o Ginásio ali em terceiro com 8 pontos e o Rosário Central em 23º com 4 pontos. Mais um jogo que eu vejo com a característica de gols, até porque o Rosário Central nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos.
Já o Ginásio, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 desses confrontos tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41, uma cotação já muito boa para o mercado de over 1,5. E a gente está falando de Ginásio, terceiro colocado nesse momento, com 7 gols marcados e 3 sofridos, 8 pontos em 4 jogos, contra um Rosário Central, que está ali na parte baixa da tabela, tem 4 pontos em 4 jogos, mas sofreu 4 gols. Sem falar também que o Ginásio vem num momento muito bom, seja não só pelas vitórias, mas muito também pelos gols marcados e gols sofridos. Nos últimos 3 jogos sempre tivemos ao menos 2 gols. Nos últimos 3 não, nos últimos 4 sempre tivemos 2 gols em cada uma dessas partidas. Principalmente na última partida onde a equipe venceu o Racing, uma equipe muito forte na Argentina, por 3-1 dentro de casa, e pega agora um Rosário Central que nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas, principalmente no último jogo, onde perdeu para o Vélez Sarsfield fora de casa. Então a equipe da casa vem para o jogo para tentar voltar ao caminho das vitórias e pega uma equipe que já está ali na parte de cima e vem de uma boa sequência. Então um jogo que promete e jogo com cara de gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Boca Juniors e União Santa Fé, duas equipes bem qualificadas aqui nesse campeonato argentino, e que a gente tem o Boca em segundo com 9 pontos e União Santa Fé em 24º com 4 pontos. Apesar do União Santa Fé estar numa posição incômoda, é uma equipe que vem com uma boa média de gols, assim como o Boca, que nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em cada um de seus jogos. Já o Santa Fé nos últimos 5 confrontos, em todos eles jogos muito, mas muito movimentados, com no mínimo 3 gols em cada uma de suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 confrontos, também tivemos 2 gols ou mais nos duelos. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que promete, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,44 e a gente está falando de um Boca Juniors, vice-líder do campeonato argentino, que ganhou a Copa da Liga Profissional. Hoje o Boca nesse campeonato nacional já tem 10 gols marcados em apenas 4 jogos e já tomou 6, tem 9 pontos, e pega um Santa Fé que já tomou 10 gols e marcou 6, ou seja, são duas equipes com excelentes médias no mercado de gols. O Boca vem de 2 vitórias seguidas e 2 vitórias bem elásticas, 5-3 sobre o Tigre e 3-1 sobre o Central de Córdoba, sobre o Barraca Central, na verdade, enquanto o União Santa Fé vem oscilando entre vitórias, empates e derrotas, mas sempre com jogos muito movimentados. A gente teve um 5-1 para o River Plate, 2-1 contra o Barracas, 2-2 com o Colón, 2-1 para o Tigre e 4-0 sobre o Júnior, isso na Sul-Americana, ou seja, a equipe vem tendo essa tendência de muitos gols nos seus jogos, vem vencendo, vem empatando, vem perdendo, e agora pega um Boca, uma equipe também de muitos gols, que vem de 2 boas vitórias, uma fora de casa e uma dentro de casa, e sempre com muitos gols no placar. Então é um jogo que não tem para onde a gente correr, não tem outra alternativa senão o mercado de gols, até porque o retrospecto dessas equipes está muito bom nesse quesito. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,44 é o nosso palpite para Boca Juniors e União Santa Fé. E passando para o último jogo do dia, Internacional e Coritiba, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Inter ali em quinto com 21 pontos e o Coritiba em 15º com 15 pontos. Equipes ali, uma na parte de cima, outra na parte de baixo da tabela, mas pelo que o Inter vem apresentando nos últimos jogos, eu acredito que a equipe gaúcha tem um ligeiro favoritismo. Mesmo vindo de uma derrota de 3-2 para o Botafogo dentro de casa, a equipe conseguiu abrir um 2-0, deixou ali pelas circunstâncias do jogo tomar a virada, mas antes disso o Inter vinha numa excelente sequência. Eram 3 vitórias e 1 empate nos outros 4 jogos. Venceu o Goiás em Goiânia, venceu o Flamengo jogando dentro de casa,
venceu o Bragantino em Bragança Paulista e empatou com o Santos fora de casa. Ou seja, a equipe vem num momento muito bom. Pega um Coritiba que não vem nada bem, com 3 derrotas seguidas, estava na parte de cima da tabela, agora começou a cair, já está liberando a zona do rebaixamento, e pega um Inter embalado que dentro de casa nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Coxa Branca nos últimos 4 jogos, jogando longe de Curitiba, são 4 derrotas e 1 empate, nenhuma vitória fora de casa nesse campeonato brasileiro. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser handicap asiático 0 e menos 0.5 no Internacional. A odd está na casa de 1,46 e significa que, caso o Inter vence, a gente tem a aposta cheia concretizada. Se o Inter empatar, a gente perde metade na nossa stake e a outra metade é devolvida para nossa banca. A gente só perde tudo caso o Coritiba vença a partida. Mas o Coritiba, nesse campeonato brasileiro, jogando fora de casa, a equipe teoricamente seria a última colocada. Em 6 jogos fora de Curitiba são somados apenas 2 pontos. A equipe não venceu fora de casa, são 4 derrotas e 2 empates. Pega um Internacional que dentro de casa teoricamente não tem uma boa sequência, em 14 jogos tem apenas 9 pontos em 6 jogos, está em 14º ali, nessa comparação, se fosse olhar só o campeonato por partidas dentro de casa, mas pelo que a equipe vem fazendo nos últimos jogos, principalmente depois da chegada do Mano, eu acredito que a equipe está no momento melhor. Claro que tem essa derrota aqui pro Botafogo na última partida, mas é as circunstâncias dos jogos, é o calor da partida, é o que envolveu a partida ali contra o Botafogo, mas principalmente pelo que o Coritiba vem apresentando nos últimos jogos e pela fase muito ruim da equipe fora de casa e principalmente no campeonato como um todo, onde vem de 3 derrotas seguidas, uma delas o último jogo no caso em um clássico, eu acho que o Inter é favorito para esse jogo e deve pelo menos empatar, quem sabe até vencer. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Internacional, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!